Deus, quero ter a oportunidade de falar, até usando essa mesma pergunta. A partir da fé foi que tanto eu como a minha família, minha mãe, meu irmão, pela fé que nós, eu falo, superamos o falecimento do meu pai, por exemplo. Foi pela fé, porque eu nunca, foi o momento mais difícil da minha vida, de toda a minha vida, com certeza. Mas eu nunca sentei, nunca ajoelhei e falei assim pra Deus, Deus, por que que você levou meu pai? Eu nunca falei isso. O dia que eu perdi meu pai, eu agradeci por eu conseguir passar tudo que eu passei com ele. Eu agradeci, assim, porque foi muito complicado. E, assim, no final da vida dele, foi uma fase que nós estávamos muito próximos, no sentido bom. Depois de tanta coisa conturbada por doença e tudo mais. Mas foi uma fase que a nossa família estava muito harmoniosa. E não é coincidência. Então, eu agradeci muito a Deus, que eu falo assim, que a nossa fé foi que Deus foi preparando tudo, até quando passou, nós chegamos em casa e falamos assim, tudo que aconteceu foi Deus preparando. E por isso eu nunca falei para Deus por que aconteceu. Eu sinto falta, eu sinto saudade, lógico, né? Até vi um vídeo que falava assim que a dor da morte, você não sente falta do outro, você sente falta do que você foi para o outro, porque você não pode mais fazer aquilo. Então, assim, eu sinto falta, sei lá, de não poder tá cortando algum legume junto com ele, que a gente sempre brinca aqui no dia que ele foi internado pela última vez, a última coisa que ele fez foi cortar uma abóbora para fazer marmita. Então, eu sinto saudade disso, sabe? E a fé é o que faz nós estarmos aqui hoje. E pela fé eu agradeço até as coisas ruins que acontecem. E dentro disso, eu agradeço muito a Deus e também agradeço muito a minha mãe e ao Henrique, ao meu marido, por eles terem me lapidado ao ponto de pensar assim hoje. Que eu falo assim, que eles foram construindo um pouco disso. Porque eu pensava muito, ai, mas por quê? E pensava aquele sentido também assim, mas se eu rezo tanto, se eu vou tanto para a igreja, se eu faço tanto comigo, isso, né? por que comigo, né? E hoje eu não penso mais assim. Tudo que acontecer, agradeço. A fé é o que move. É tudo, né? Você falou isso, eu lembrei da frase do Thiago Leifert, né? Ele descobriu que a filhinha dele tava com aquele câncer nos olhos, né? E ele disse que ele se perguntou muitas vezes, Deus, por que comigo? E aí, depois de um tempo, ele começou a falar assim, mas por que não comigo? Por que poderia ser com outra pessoa? Por que não comigo? Então, assim, quando a coisa vem, às vezes é uma porrada pra gente, né? É difícil pra caramba, mas assim, às vezes a gente precisa passar por aquilo e até uma doença, uma situação difícil, às vezes a gente precisa passar por aquilo para que a gente seja lapidado, porque para Deus o que importa não é o nosso corpo, é a nossa alma, né? Então, às vezes, assim, o nosso corpo tá padecendo, mas a alma tá sendo lapidada, a alma ali tá crescendo, a alma tá se endireitando pro caminho que Deus quer. Então, assim, por que Deus que eu tô passando por essa situação aqui? Porque Ele tá trabalhando em você, né? Então, Ele tá trabalhando e Ele precisa que você passe por aquilo para que Ele se torne o ser humano que Ele deseja que você se torne, né? E é tudo, é isso, né? Isso aqui tudo é... Teve uma frase que eu ouvi esses dias que falou assim, tudo aqui é... Como que foi, gente, a palavra que a pessoa usou? Mas é como se fosse assim, tudo aqui é só uma... Você passa tempo. Aqui, na Terra, a gente passa o tempo, né? Tudo aqui é uma distração, foi a palavra que usaram. Tudo na vida é uma distração. E é verdade. Tudo que a gente tem na vida é uma distração. O nosso trabalho é uma distração, a nossa família, os nossos amigos, uma televisão, alguma coisa que a gente gosta de fazer. Tudo é distração. Mas não é pra aí que a gente olha, né? A gente olha mais pra frente. Então, que Deus abençoe sempre, né? Amém, gente. Começamos com fofoca, terminamos com frases de fé. Brincadeiras à parte. Agora sim, encerramos o nosso Join Podcast. Obrigada, viu, Débora? Obrigada pelo convite. Amei participar. Você é uma querida. Obrigada. Deixa super à vontade. Então, obrigada de coração.